Bom dia, hoje são 9 de agosto de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as expressões aí. Temos para que ele haja ou para que ele haja. E aí o verbo agir, Para que ele haja, para que ela haja, com H, ou para que ele haja ou ela haja, sem H. Qual o correto aí? Muitas pessoas confundem o verbo agir. Para que ele haja, com H, ou sem H, para que ele haja. O que você diz aí? O que você diz? Muito bem. Estou aqui com a revista Isto É, desta semana, datada de 5 de agosto de 2020, número 2638. Aqui está, revista Isto É. Na página 31 desta revista, mais um erro de língua portuguesa, e em relação ao verbo agir, página 31. Aqui está a matéria sobre o Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda. Aqui uma matéria com o título Entre a Justiça e a Igreja. Aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, então essa matéria aqui é sobre o Tribunal Penal Internacional. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é denunciado aí, lá no Tribunal Penal Internacional. Chegaram várias denúncias contra o Bolsonaro, em razão aí do descaso dele no tocante ao problema aí, a pandemia do coronavírus. Chegaram lá muitas denúncias. Muito bem, então aqui a matéria que começa na página 30, vai até a página 31 aqui, e aqui a página 32, até aqui. Muito bem. Então aqui, na página 31, neste pedacinho aqui, ó, neste trecho, um erro de língua portuguesa em relação ao verbo agir. Quem escreveu a matéria aqui foram os jornalistas Antônio Carlos Prado e Mariana Ferrari. Vou aproximar de você aí o trecho da revista, para que você veja aí o erro em relação ao verbo agir. Então veja aí, está escrito assim: para que o tribunal haja, é preciso que a justiça do país de origem da representação esteja sendo omissa. Para que o tribunal haja, é preciso que a justiça do país de origem da representação esteja sendo omissa. Então aí existe a informação de que para que aquelas denúncias contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, junto ao Tribunal Penal Internacional da Corte de Haia, na Holanda, para que as denúncias façam com que o tribunal haja, para que o tribunal venha a agir diante das denúncias, é preciso provar que a justiça do Brasil fica omissa diante desses atos aí praticados pelo Jair Bolsonaro, o descaso dele em relação à pandemia coronavírus, entendeu? É isso aqui o que está dizendo a matéria. Para que o Tribunal Penal Internacional da Corte de Haia, na Holanda, venha a agir diante das denúncias contra Bolsonaro, é preciso provar antes que a justiça do Brasil não está nem aí para esses problemas.
e o que não ocorre, não é? O que não ocorre. Então aqui há um erro de língua portuguesa. O erro de língua portuguesa está aí. Para que o tribunal haja, ou seja, para que o tribunal venha a agir, aí está o erro, porque é sem o H. É apenas haja. Para que o tribunal haja sem o H. E aí colocaram o H, no sentido aí de o tribunal agir, entendeu? Aí está o erro de língua portuguesa. Para que o tribunal haja, ou seja, para que o tribunal possa agir, é necessário provar que a Justiça do Brasil não está nem aí para os casos omissos aí do Jair Messias Bolsonaro. Veja o quadro que fiz aí. Temos aí, gente, o verbo agir. O verbo agir, você vê aí. E eu transcrevi o erro da revista Isto É. Aí na letra A, o erro da revista. Veja como está escrito lá. Você acabou de ver. É isso? Você acabou de ver. Para que o tribunal haja, é preciso que a justiça, aí continua. Para que o tribunal haja, está aí com H. Não, não é H aí. Aí é no sentido aí do verbo agir. Para que o tribunal haja, para que o tribunal possa agir, então esse haja aí, sem o H. É fácil. Você tem o verbo agir. Veja aí, abaixo. O verbo agir, ele conjugado no presente do subjuntivo, é o que está aí abaixo. Então eu digo assim, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Aí está o verbo agir no presente do subjuntivo. Como você vê facilmente, não existe esse H aí. O H não existe, entendeu? Porque aí os jornalistas da revista Isto É usaram o haja no sentido de agir. Para que o tribunal haja, para que o tribunal possa agir, viu aí? Então o erro de língua portuguesa. Haja sem o H. Muito obrigado.